Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como costurar Lastec em qualquer tecido. E hoje eu vou usar a minha máquina doméstica. Na verdade a gente vai fazer o teste, né? A gente sabe que é possível costurar o Lastec em qualquer tecido, mas a gente precisa saber se ele vai franzir como deve, né? Porque a função do Lastec é essa. E aí para esse teste a gente vai usar o tricoline, que vai representar os meus tecidos de média gramatura, né? Aqui eu tenho um tricoline de 100% algodão e ainda é estampado, então isso dá uma característica um pouco mais firme para ele. Aqui eu tenho o viscose. O viscose vai representar, obviamente, os meus tecidos mais leves, né? E aqui eu tenho o jeans, que é um jeans, por sinal, muito grosso, que também vai representar aí todos os tecidos mais encorpados, sarja, né? E aí a gente vai fazer os testes para ver se dá diferença no encolhimento, né? Porque aqui todos eles estão do mesmo tamanho, ó, vocês podem reparar, estão todos com 10 de largura por 25 de comprimento. E além disso, eu vou ensinar para vocês como calcular as medidas para passar o Lastec, né? Quanto que eu tenho que aumentar e qual medida eu tenho que me ater ali na hora de fazer os cálculos para poder passar esse Lastec. Então, obviamente, o primeiro passo para a gente começar a passar o Lastec é tirar as medidas, né? E para isso eu vou chamar aqui o meu auxiliar, meu eterno companheiro aqui dos vídeos. Eu vou usar o manequim meia escala, né? Vocês já conhecem ele é a escala tamanho 40, ó, da Draft. E aí, pra gente fazer o Lastec, a gente tem que se ater à maior circunferência do corpo. Se eu tô fazendo aqui a parte de cima, né, a parte de cima de um vestido ou uma blusa, eu vou me ater à medida do busto, que teoricamente é a maior circunferência que a gente tem nessa região. Se for uma saia, enfim, você vai se ater à medida da largura do quadril, que teoricamente também é a maior circunferência que a gente tem no corpo. Então, eu vou passar a fita aqui, vou tirar a medida, né? Você vai fazer isso em você ou na sua cliente e vai tirar a medida normalmente aqui. Ele tem 44 de busto. Então, eu achei a medida do busto do meu manequim, né? Que é 44, e aí agora eu preciso fazer o aumento, porque senão, né, eu não vou ter o que franzir na hora de passar o Lastec, e obviamente a pessoa não vai conseguir vestir essa roupa, né, você não vai conseguir vestir se você não colocar esse aumento. Então eu vou fazer o cálculo primeiro para aumentar 50%. Eu vou pegar a medida total, que eu acabei de tirar aqui do manequim, vou dividir por 2, ou seja, vou dividir pela metade, e eu vou encontrar 22, né? A metade de 44, 22, e vou somar com essa medida total, que vai dar 66 centímetros. Então, é essa medida que eu vou usar para franzir, né, na hora de passar o Lastec. Ela vai franzir, vai ficar no tamanho, ou até um pouquinho menor do que a medida original, que é 44, que é o que vai dar aquele efeito bem justinho aqui no corpo. Posso usar outra medida? Sim, na verdade, as medidas que normalmente a gente usa é entre 50%, né, o mínimo 50% e no máximo 100%. Porque se eu coloco mais do que 100%, pode correr o risco dessa peça não franzir até chegar de novo na medida do corpo e ela ficar larga. O que também a gente não quer, porque na verdade a função do Lastec é justamente deixar a roupa bem ajustadinha no corpo. Então, só recapitulando, né, se eu uso a metade da medida do meu busto, no caso 50%, 44 mais 22 vai dar 66. Se eu uso 100%, eu vou pegar exatamente a mesma medida e somar com a medida já que eu tirei. Então, no caso, eu vou pegar 44 mais 44, que vai dar 88. Essa é a medida de 100% que a gente normalmente fala, né? Ah, eu usei 50%, ah, eu usei 60%. É dessa forma que a gente faz os cálculos, tá bom? E aqui só é importante eu destacar para vocês que nesses retalhos, eu não vou usar a medida real de um corpo ou do manequim. É só um retalho pra gente ver se vai dar diferença aqui no encolhimento do Lastec entre gramaturas de tecido, tá bom? E aí, depois de ter feito esses cálculos, né, a gente ainda fica na dúvida, qual medida eu devo escolher? Sou iniciante, qual que eu devo fazer? Eu já tenho vídeo aqui no canal, inclusive, que eu fiz justamente esses testes entre as medidas. Eu fiz, na verdade, com 50% e com 100% de aumento. E demonstrei para vocês como que essa peça fica no corpo. E aí, vai realmente de cada pessoa que tá fazendo, se ela quer a peça mais justinha ou se ela quer a peça um pouquinho mais folgada. E agora eu vou pegar aqui minha máquina pra gente passar o Lastec. E eu fiz questão de pegar a máquina doméstica, porque muita gente comentou lá naquele outro vídeo que não conseguia passar o Lastec na máquina doméstica, porque o vídeo que eu fiz foi na máquina industrial, né? Então por isso que hoje eu fiz questão de trazer a máquina doméstica, porque eu sei que muita gente tem só a máquina doméstica, e aí eu resolvi fazer esse teste pra vocês, se é possível ou não costurar o Lastec nela, tá bom? Pronto, pessoal, então já posicionei a minha máquina aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem, ó. Aqui a marca dela é Brother XL 2600i, e aí ela tem 25 pontos, enfim. Só que o principal aqui é justamente a caixa de bobina, porque a minha é toda de plástico. Eu vou até tirar aqui para vocês verem.
Isso aqui todinha nela é plástico, inclusive a bobina, obviamente, né? Mas inclusive a caixa de bobina aqui também é plástico. Tem esse modelo aqui que tem essa parte da caixa de bobina de metal. E também tem as caixas de bobina na vertical, né? Que é aquelas que tem a caixa de bobina assim do ladinho, igual a máquina industrial. Não é o caso da minha, né? Ela acaba, obviamente, sendo mais frágil se a gente comparar esses modelos que tem essa parte aqui de metal, mas isso não significa que ela não passe Lastex. Então aqui, ó, eu já praticamente coloquei o Lastex nela, né? Eu já enchi a bobina e para quem tá chegando agora nesse vídeo e ainda não viu o outro, eu gosto de encher a bobina assim com o Lastec mais apertadinho. Eu gosto de deixar ele assim mais justinho na bobina, tá vendo? Eu não enrolo ele tão frouxo. Por dois motivos, né? Primeiro que cabe mais e a gente já viu também que ele franze melhor, que foi inclusive um dos testes que a gente fez lá no outro vídeo. E aí, muito importante, nessa máquina aqui, eu não fiquei mexendo nessa regulagem dessa caixa de bobina. Primeiro porque ela é interna, né? Aqui a gente tem que desmontar toda para regular, então eu não me arrisquei a mexer, mas claro, né? Eu fiz o teste para ver se ia dar certo costurar nela assim. E super deu certo. A única coisa que eu precisei regular foi aqui, obviamente, a tensão do ponto. Eu tenho até os retalhinhos de teste que eu fiz aqui para vocês verem. Ó, essa daqui foi as primeiras costuras que eu passei. Ela estava regulada para fazer casinha de botão. Então eu só troquei o calcador, né, e mudei obviamente os pontos. E percebam a lasqueira que ficou. Olha os pontos, não apertou, ó. Podem ver que não segura o Lastec, então isso aqui ia escapar, tanto que aqui já até escapou. Aí o que que eu fiz? Eu fui colocando os retalhinhos, esse aqui é da mesma viscose que a gente vai usar, e fui na tentativa e no erro aqui, gente. Fui tensionando. Eu dificilmente, na verdade, eu nunca usei essa máquina nessa tensão de ponto aqui. Eu sempre uso ela lá no 3,5, 4, porque normalmente eu costuro ponto reto, no máximo ponto zigue-zague e o ponto de casinha, né? Eu nunca tinha passado Lastec nela. Então eu tive que ir na tentativa e no erro mesmo pra regular. E aí, no final das contas, ó, eu cheguei nessa regulagem aqui de cima, tá vendo? Ó, já tá bem justinho o ponto, tá certinho, ó. Inclusive eu deixei ela no ponto bem pequenininho. E aí nesse caso aqui, agora já tá numa regulagem boa pra gente começar a trabalhar. Então agora eu vou fechar aqui e aí a gente vai começar a fazer o teste nos tecidos. Eu já até enchi aqui uma bobina reserva, porque eu sei que vai gastar bastante Lastec. Então, primeiro aqui eu vou pegar o tricoline, que ele é bem encorpado, ó, eu vou mostrar ele aqui até mais de perto pra vocês terem noção da gramatura dos tecidos, tá vendo? Ó, ele é bem encorpadinho. Aí o viscose, né? O viscose é bem levinho, a gente já conhece. E aí esse jeans que eu peguei também é um jeans bem grosso, ó, bem encorpado mesmo. Então vamos lá. E aqui, pessoal, no final do Lastec tem várias maneiras de fazer. Eu uso o retrocesso aqui pra começar e finalizar o Lastec, mas tem outras formas. Tem gente que gosta de finalizar ele aqui, ó, com um nozinho. Outras pessoas já gostam de vir, esticar ali sem tirar da máquina e descer e começar de novo, deixar ele inteiro. Também sem problema. Não interfere muito assim na qualidade do acabamento, gente. Na verdade, o que você tem que cuidar é quando for fechar essa peça, você não pode cortar o acabamento que foi feito. Então, se você for costurar e, por exemplo, passar o overlock e cortar o acabamento, esse Lastec vai escapar todinho. Então, vamos começar aqui. E eu começo dando um retrocesso. E aqui na doméstica, pessoal, é sempre importante dar uma ajuda. Na verdade, o Lastec a gente tem que costurar dando uma ajuda aqui com a mão, né? E aqui, ó, é importante vocês puxarem bem aqui para na hora que cortar ele não sumir lá embaixo, tá? Ah, e aqui embaixo eu coloquei a bobina igual coloca a bobina de linha normalmente. Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem. Ó, eu passei aqui na vaguinha e ela tá lá na canaletinha igual quando passa a linha mesmo, normalmente, tá? Ela vai entrar um pouquinho mais apertada, obviamente, porque o Lastec é mais grosso que a linha, né? Mas é o mesmo processo ali, não muda nada. Ó, passei a minha primeira fileira e vocês veem aqui que no comecinho ela não costuma franzir mesmo de primeira. Até começar ali, esticar de fato, né, esse pedacinho que tá fora aqui da bobina, ela é normal não esticar tanto assim, ó. Então agora eu vou passar a minha segunda fileira e eu vou fazer esse processo aqui em todos, tá? Vou fazer aqui no viscose e também no jeans. E aqui na hora que eu for passar já da segunda carreira em diante, é muito importante que eu estique o tecido total, assim, ó. Como se ele não tivesse nem com a primeira fileira. Para que eu consiga uma uniformidade maior e que a costura fique mais bonita. Não correr o risco de eu ficar franzindo em cima do franzido e aí, obviamente, ele vai ficar desigual. Tá bom? Ó,
pessoal, então aqui eu passei 6 fileirinhas, e aí vocês viram que ele franziu bem, né? Aqui é o tricoline, ele é bem firminho. E agora eu vou passar aqui no viscose, só que agora eu vou trocar aqui a bobina e eu vou aproveitar para mostrar para vocês como que eu coloquei a primeira. Porque tem pouquinho e não vai dar para passar nos dois. Vou colocar aqui normal. Ó, aí vocês veem que eu puxei e forcei aqui pra ele entrar bem, porque como ele é mais grossinho, ele não entra com tanta facilidade igual a da linha. Ó, aí entrou lá, eu vi que entrou. Ela vai dar uma distorcidinha aqui, porque ele tá esticado, né? Mas não tem problema não. E aí é só aqui já puxar ele pra cima. Aí eu sempre gosto, quando eu troco a bobina, já fazer um teste em um outro retalhinho pra ver se vai costurar beleza, né? Porque a gente acabou de tirar um, então vamos ver aqui se ele vai. Não vou nem dar retrocesso não. Já vi ali que ele tá indo beleza, então eu vou tirar e vou voltar pros meus tecidos oficiais aqui dos testes. Então agora eu vou aqui passar no viscose. O viscose eu só cuido um pouquinho mais ali no retrocesso, porque como ele é mais fino, é muito fácil de embolar. Passei 6 fileirinhas também, assim como eu fiz nesse aqui. E aí agora eu vou começar aqui no jeans. E aqui a gente já consegue ver uma nítida diferença em relação aos outros dois que a gente já fez, né? Mas vamos continuar aqui pra gente ver lá no final. Pessoal, acabei aqui, ó, passei 6 fileiras e ó, assim ficou atrás. Mas agora vamos lá comparar os tamanhos, né, gente? Aqui eu tenho o jeans, aqui a gente tem o viscose. E, gente, a diferença, assim, ó, é brutal de um tecido pro outro, o tanto que encolhe. Lembrando, né, que tá tudo do mesmo tamanho, já tinha mostrado pra vocês. Em relação ao tricoline e o viscose, eu não vi, assim, uma diferença que a gente tem que se preocupar na hora de calcular as medidas, ó. Então, ó, tava com 25 antes, deixa eu só medir aqui na barra pra vocês conferirem comigo. Todos eles estavam com 25, na verdade 26, ó. Vamos ver quanto que ele ficou com o Lastec passado. Praticamente metade, gente, ó. 13 centímetros aqui ele ficou depois de pronto, então ele encolheu 50%. O viscose, né, de 26 centímetros, ele voltou pra 12 centímetros, ó. Então ele encolheu um pouquinho mais de 50%, né? Ele teria que ficar com 13. Aqui, assim, se fosse 50% que ele tivesse de encolhimento. Agora, o jeans, ó, olha, vocês percebem que ele já quase não franziu, só aqui, ó. Ficou com 17 centímetros, gente, ele franzido. Aqui no jeans, aproximadamente a redução foi de 30%. Porque assim, a gente vê nitidamente aqui, ó, na quantidade que sobrou em relação aos outros tecidos. Eu já sei que se eu usar um aumento de 50%, a minha peça vai ficar grande ainda, ó, porque ela não encolheu tudo que deveria ter encolhido. E além do mais, gente, eu não recomendaria passar Lastec no jeans. Se eu quero um efeito franzido, o ideal de repente seria usar um elástico, né, que tem uma tensão muito maior para você conseguir um encolhimento maior aqui. Então, o Lastec, pelo menos essa marca que eu usei, que é essa aqui, ó, São José, foi o mesmo que eu usei ali nas bobinas, só que rosinha, não franziu o jeans. Eu ainda não me dei por satisfeita, eu achei que fosse por conta da máquina doméstica, mas eu também fiz o teste na máquina industrial, não franziu assim como esses aqui, mesmo sendo na industrial, então não é com a máquina, gente. Então a questão aqui é a gramatura do tecido mesmo. Bom, pessoal, então eu vim aqui pra minha máquina industrial, como eu disse pra vocês, eu não me dei por satisfeita lá, eu fiquei bem em dúvida, principalmente em relação a isso aqui, ó, ao jeans, né, que franziu um pouco. E inclusive eu percebi que depois que deixei ele assim descansando, ele deu uma encolhidinha, mas o que a gente tem que prestar atenção é que assim, a gente quer que ele estica, mas quer que volta, ó. E quando estica, ele não tem força pra voltar, por exemplo, como esse aqui, ó. Tá vendo? Ele volta.
total aqui, toda a elasticidade. Então eu resolvi fazer o teste pelo menos aqui nesse jeans, pra ver se ia dar diferença, né, na questão da tensão do Lastec, justamente porque a bobina dessa aqui é diferente, né, a caixa de bobina dela é totalmente diferente. E aqui, só relembrando, eu uso uma bobina exclusiva para Lastec. Isso eu já mostrei pra vocês no outro vídeo também, que eu já deixei o link aqui embaixo, pra vocês entenderem que tem a diferença aqui na regulagem. Eu vou até tirar aqui, ó, do restante que sobrou da doméstica, passar pra essa bobina de cá, que eu vou enrolar bem firminho, ó. Vocês vão ver que vai ficar bem apertadinho. Ó, passei aqui na bobina normalmente. Então vamos começar. Ó, gente, então eu passei aqui a mesma quantidade de fileiras que eu passei na outra. Inclusive, deixa eu até dar um piquezinho aqui pra marcar. Aí esse retalho aqui eu peguei maior, eu só peguei pra teste assim mesmo, aleatório, pra ver se ia encolher aqui na industrial. Tá maiorzinho, inclusive, do que esse. Mas só aqui a gente já vê que ele não encolheu, ficou da mesma forma do que ali na doméstica, ó. Então, gente, costura é isso, né? A gente ficou com dúvida, a gente tem que testar, corta um retalho e testa. Então aqui eu pude ver que, mesmo sendo na industrial, né, ele não franziu do mesmo jeito. Então não é a máquina. Não é porque uma é industrial, outra é doméstica, não tem nada a ver, realmente é o tecido, tá bom? Então, se for tecido grosso, já sabem que ele não vai franzir. Então, pessoal, o que eu indico pra vocês? Que vocês peguem vários retalhinhos em casa, né, principalmente quem tá iniciando, e façam o teste. Pega um tecido mais encorpadinho, como esse aqui, o tricoline que eu peguei, o mais levinho, né, como viscose, e, obviamente, o mais grosso, e passa o Lastec e deixa aí, porque se uma cliente chega querendo uma peça e aí te pergunta se dá pra fazer o Lastec, enfim, você não vai ficar com aquela insegurança se vai ficar bom ou não. Você vai comparar, obviamente, a gramatura do tecido dela com a gramatura do que você já fez o testezinho e vai poder comparar se vai dar um efeito legal ou não. Era essa comparação que eu queria fazer pra vocês. Então eu espero muito que vocês tenham gostado, pessoal, desses testes, né? Eu fiz realmente assim pra tentar sanar o máximo de dúvidas possível. Mas se ainda ficar alguma dúvida, vocês comentem aqui embaixo, que se não for possível responder nos comentários, de repente eu posso até fazer um outro vídeo ainda sobre esse assunto aqui no canal, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem o teste, me marquem aí nas redes sociais, lá no Instagram. Enfim, se vocês gostaram, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos e até o próximo vídeo. Tchau!